E olha que interessante o terceiro bimestre, como nós podemos sintetizar, compilar para corroborar com a otimização do tempo, né? A aula de hoje foi muito rápida e nós estamos falando aí do realismo, né? Estamos na metade aí do contexto do realismo. Entretanto, temos a parte da gramática sobre o que é o adjetivo e o predicativo. O adjetivo é a classificação dentro da morfologia e o predicativo é a classificação dentro da análise sintática. Então, identificar o sujeito e predicado na frase, qualificando o predicativo se ele é do sujeito ou se ele é do objeto, direto ou indireto, tá? Por exemplo, dentro desse tema, a sala estava silenciosa. Aí eu primeiro tenho que encontrar quem é sujeito e quem é predicado. Então a sala é do sujeito, o restante é predicado. Quem estava silenciosa? E a dica aqui do verbo de ligação, ser, estar, foi, é o verbo de ligação. Essa é a dica que já vai dar a entender que sempre está ligada ao sujeito, tá ok? Aí o macete. Então a sala, esse silenciosa, que é a qualidade, que se fosse na morfologia seria um adjetivo, mas dentro da análise sintática ele é um predicativo, está ligado ao sujeito sala. Então talvez na prova a pergunta venha: o predicativo está ligado ao sujeito ou ao objeto da frase? Então tem que achar quem é sujeito e objeto na frase. Segundo exemplo, o professor achou a explicação da prova clara, achou a explicação da aula clara. Então, peraí, o professor achou o quê? Perguntinha do objeto direto. Então, esse clara tá ligado à professora ou tá ligado à explicação? Ou à prova, ou à aula, à explicação? O que tá claro? A explicação aqui. Então, esse predicativo, essa qualidade clara, está ligada ao objeto. Nesse exemplo, o professor achou a explicação clara, que está clara a explicação. Então, esse predicativo faz parte do objeto. Esse exercício que é importante entender nesse momento. Então, tem que praticar com a listinha, com a lista de exercícios propostas. E o tema do terceiro bimestre do segundo ano do ensino médio, os temas ficaram correlacionados dessa forma. Aulas 1, 2, 14 e 15 estão falando de romantismo e seus respectivos escritores, autores, né? Dentro da apostila. Aulas 3, 4, 16, nós estamos falando de resenha crítica, resenha descritiva e comentário. Comentário opinativo crítico, que eu posso englobar dentro desses temas. Aulas 5, 6, 20 e 21, estamos falando de realismo. Essa de Queiroz, Primo Basílio, Crime do Padre Amaro, Machado de Assis com Memórias Póstumas de Brás Cubas, Aloysio de Azevedo com o Curtiço, oralidade, né? Vai entrar em oralidade e variedade linguística dentro também do tema, que eu já vou fazer uma intertextualidade com uma obra de 100 anos de diferença, com Quarto de Despejo de Maria de Jesus, mas do lugar de fala, né? O Aloysio de Azevedo, um estudioso, pesquisador, professor, que está falando do Curtiço, da questão da zoomorfização do ser humano, né? O ser humano com traços de animais, determinismo, o ambiente que você vive determina quem é você, né? Quem vai ser você, suas reações. Positivismo, a ciência explica tudo através da experiência da ciência. Darwinismo, quem se adapta melhor sobrevive. Vamos lá, vamos seguindo. E gente, é o branco na professora, mas vamos lá. E aí a questão do quarto de despejo, que tem correlação com o Curtiço, é que ela está falando da realidade, porém com uma esperança de melhora de vida, né? Ela está sentindo na pele a questão da favela, do Curtiço, e só que ela tem uma esperança de melhorar de vida. E a fala dela não é que está errada. Ali dentro do diário, né, do gênero diário dela, ela está tendo uma variação linguística. Então o jeito dela falar, está errado. Não, é um registro
da condição social, do momento social que ela viveu, e ela registrou, e isso é uma obra muito importante aí no nosso país. Depois nós temos a questão do artigo de opinião, que vai trazer alguns artigos para serem analisados, e a produção de um artigo de opinião, que são as aulas 9, 10, 11, 12, 13, compilando o artigo de opinião, aprofundando o assunto para identificar o que é fato, boato, né, dentro do texto. Aulas 17 e 18, analisar charge e crônica. Aula 19, tirinha. Pra que isso, menina? Aula 19 é crônica. Aula 17 e 18 é charge e tirinha. E nessa linha do tempo. E a aula 24 e 25, parnasianismo, com a Francisca Júlia, que é os nomes das mulheres vêm aparecendo na literatura, se destacando aí na literatura do parnasianismo, que vai se preocupar com a forma, com a razão, né, com o poema, o soneto, a medida, a métrica, a organização da palavra bonita, do vocabulário rico, tá ok? E aí, na análise de literatura, nós vamos trabalhar com um mapa conceitual, onde o aluno vai colocar características, conceitos, escritores, obras, no mapa conceitual que fecha as 3 últimas aulas do bimestre, ensinando para usar substantivo, para relacionar conceitos, né, para relacionar os verbos e para qualificar usando aí adjetivos, nesse passo a passo. Registro do diário de bordo com a Prof. Mônica. Hoje é isso. Agora, hora do almoço. Até a próxima.